Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, continuando, né, hoje é um desafio, porque hoje nós vamos falar do centro da nossa fé, né, do mistério pascal por completo, né, que é a morte de Jesus e a sua ressurreição, né, e a sua glorificação. Então, é o cerne da nossa fé, e por isso é interessante a gente retomar daquilo que a gente tinha falado já no encontro passado, né? Que foram as acusações contra Jesus, né? Lembram que Jesus foi falsamente acusado de ir contra a lei, ir contra o templo e ir contra a fé no Deus único e Salvador, né? E com a condenação de Jesus, nós tivemos o quê? Nós tivemos a morte de Jesus. E aí, a primeira coisa que se pergunta, né? O catecismo ele vai trabalhar aqui, a partir do 595, sobre o processo de Jesus. E quem seriam os responsáveis pela morte de Jesus. E, óbvio, durante toda a história da igreja, né, desses 2000 anos, muita gente imputou essa morte aos judeus, falou que os judeus eram os responsáveis, né? Isso, inclusive, foi motivo de muitos grupos antissemitas, né, de criarem normas contra judeus, etc. O que foi sempre condenado pela igreja, né? Isso é uma coisa muito importante se dizer. A igreja sempre condenou, né? Oficialmente falando, a igreja sempre condenou esse preconceito contra os judeus e essa culpabilidade dos judeus como os responsáveis pela morte de Jesus. Por quê? Porque a igreja sempre defendeu, de acordo com as Sagradas Escrituras e a tradição, que os responsáveis pela morte de Jesus são todos os pecadores. Cada um dos pecadores, cada um é responsável pela morte de Jesus. E mais, nós, cristãos, isso a igreja ensina, nós, cristãos, somos mais gravemente culpados da morte de Jesus. Por quê? Porque cada vez que nós pecamos, nós estamos ajudando a morte de Jesus. Isso vai estar lá no 598 do Catecismo, que é bem interessante. Fala o seguinte: a igreja nunca esqueceu que cada pecador individualmente é, de fato, causa e instrumento dos sofrimentos por que passou o Divino Redentor. A igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus. Responsabilidade que, com excessiva frequência, estes debitaram quase exclusivamente aos judeus. Então, vejam, a igreja sempre defendeu a ideia de que nós, cristãos, sabendo da boa nova, sabendo da graça que Deus nos proporciona, ao pecarmos, ou seja, sabendo de que Deus nos ama, ao pecarmos, ao irmos contra aquilo que Jesus nos ensinou, nós estamos o condenando novamente. Então, nós somos responsáveis pela morte de Jesus. Por quê? Porque ele morreu pelos nossos pecados, né? E quando a gente fala da morte violenta de Jesus, e aí o catecismo ele vai entrar para um tema muito, muito importante, né? Que é o seguinte: a morte violenta de Jesus, ela foi algo que aconteceu somente em virtude de um percalço, de um acidente, ou seja, não era para Jesus ter morrido dessa forma, mas assim, em virtude da traição de Judas, em virtude
do complô entre os escribas e mestres da lei, né? Os fariseus. Foi por isso que Jesus morreu? Não. Por quê? Porque a igreja defende e ensina, né? Não é que defende, ela ensina que a morte de Jesus e a forma como Jesus morreu sempre foi prevista por Deus. É desígnio e previsão de Deus. Ou seja, Deus sempre previu, desde de toda a eternidade, que ele iria se fazer homem e morrer de forma violenta, né? Violenta, para nos salvar. Isso está previsto, gente, no próprio Antigo Testamento. Como a gente vê na passagem de Jesus com os discípulos de Emaús, né? Isso é algo muito importante, por quê? Porque quando Jesus ressuscitado já, encontra os discípulos de Emaús, Jesus faz um estudo bíblico com eles. Jesus fala, mas vocês não entendem que isso está previsto desde da antiga aliança? Todos os profetas, tudo que foi feito na antiga aliança, tudo que foi falado na antiga aliança, foi para preparar o que ia acontecer com o Messias. Ou seja, o servo sofredor que tá lá em Isaías 53, né? Que é algo que era meio que inexplicável para os judeus. Os judeus não entendiam, os mestres da lei não entendiam essa passagem do profeta Isaías sobre o servo sofredor lá em Isaías 53. Tanto é que existe uma passagem muito interessante dos Atos dos Apóstolos, em que o apóstolo São Filipe, né, ele vê um egípcio, né, que era o mordomo-mor da rainha, e ele estava lendo Isaías, né? E a gente tem que saber que é o seguinte, na antiguidade, a leitura sempre era feita com voz alta, não era sempre feita com voz alta. Isso significa o quê? Significa que quando Filipe passou ao lado desse egípcio, ele estava numa carroça, né? E estava lendo Isaías, e o Filipe falou assim, mas ó, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, como que eu vou entender se ninguém me explica? Ele estava lendo exatamente a passagem, né? Que como um cordeiro foi levado ao matadouro, né? Então, aí Filipe explica para ele toda a situação. Por quê? Porque o Filipe já tinha, a partir desse momento, tido a revelação de que Cristo é o cume, né? É a revelação por excelência. E que tudo aquilo que a gente vê na Bíblia é o quê? É a palavra de Deus, ou seja, é o verbo encarnado, né? Então, como a gente disse desde o início, né? A nossa religião não é uma religião do livro, é uma religião da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que, por desígnio e previsão de Deus, sofreu por nós, assumiu a nossa culpa, né? Assumiu a nossa culpa, isso vai estar lá no número 602, isso é o catecismo ele vai trazer, né? Onde São Pedro, ele diz o seguinte, olha, tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, cordeiro sem defeito e sem mancha. Conhecido de antemão, antes da criação do mundo, ele foi, neste final dos tempos, manifestado em favor de nós. Olha que coisa interessante, gente. Conhecido de antemão, antes da criação do mundo. Ou seja, o fato de Jesus ser o Cordeiro de Deus, isso é previsto antes da criação do mundo. Porque Deus, gente, como a gente vai ver logo, logo, ele tem a visão da eternidade. Deus não está no tempo. Deus, ele é transcendente. Ele tem a visão da eternidade. Então, Deus, ele já viu desde o início até o final dos tempos. Isso não anula como se diz, a nossa liberdade, tá? Olha o que diz lá os 600. Para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade. Por que o catecismo está dizendo isso, gente? Porque, ao dizermos que a morte de Jesus é desígnio e previsão de Deus, nós não estamos dizendo que Deus, ele pegou certas pessoas e falou, você vai pecar e você vai ser o responsável pela morte de Jesus. Ou seja, essa pessoa pecou gravemente, grandemente. Não, Deus não faz isso. É que quando Deus cria tudo, né?
quando Deus cria tudo, e antes de criar tudo, em toda a eternidade, Deus, ele já detém a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Por quê? Isso é ser eterno, gente. Isso é o que diz, é uma definição de eternidade do filósofo Boécio, né? Que o eterno é o ser que detém a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Então, Deus, ele consegue ver tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala que é desígnio e previsão de Deus, não é que Deus falou, ó, Caifás, ele vai ser o responsável, ele é o pecador, eu criei Caifás para ele ir para o inferno. Não, não é isso. É que Deus já, ao antever tudo, ele sabia que Caifás, na sua liberdade, isso é muito importante, Caifás, na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, ele iria escolher o caminho do mal. Tá? Que Judas, na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, ele iria escolher o caminho da traição. Tá? Deus já, de antemão, já sabia disso. Então, isso é muito importante a gente saber, que Deus não cria ninguém para se perder. Deus cria todas as pessoas para se salvar, tá? Mas pela liberdade dessa pessoa, ela se salva ou se perde. E Deus, ele sabe, né? Ele sabe que essa pessoa vai se salvar ou vai se perder, mas ele cria da mesma forma. Ele já criou tudo. Por quê? Porque vai da liberdade da pessoa. Isso ele não interfere. É um mistério. E como eu já disse para vocês, diante de todo mistério, nós temos que contemplar. Nós temos que nos silenciar e contemplar, não para entender, não para entender, mas para que esse mistério possa transformar a nossa vida. É esse o papel que a gente está fazendo aqui, gente. Nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos, basicamente, buscando a transformação da nossa vida, buscando a nossa conversão. Porque até o último dia da nossa vida, nós vamos o quê? Até o último dia da nossa vida, nós vamos nos converter, né? Nós vamos buscar a nossa conversão, a nossa conformação cada vez mais com Cristo, né? E é desígnio e previsão de Deus, por quê? É iniciativa divina, né? A nossa salvação é iniciativa divina. Gente, então quando a gente fala assim, Senhor, eu te amo, o correto, tecnicamente falando, Senhor, eu também te amo, tá? Então é bem isso. Senhor, eu também te amo, porque quem tomou iniciativa é o Senhor. Olha o que diz aqui o 604, uma citação de Romanos. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E logo em seguida, logo antes, né, vem a primeira carta de João. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Então vejam, Deus que nos ama primeiro, Deus que nos ama primeiro, Deus que toma a iniciativa. E por isso, toda a vida de Cristo, gente, vai ser uma livre oferenda ao Pai. Toda a vida de Cristo é uma livre oferta ao Pai. Jesus, ele toma a iniciativa, Deus toma a iniciativa, como nós falamos desde o início. O pecado, gente, ele nos separou de Deus. O pecado nos trouxe a morte. Guardem bem esse tema hoje. O tema da morte hoje vai ser um dos temas centrais aqui do nosso encontro. Por quê? Porque Jesus, ele veio para destruir a morte. A morte, gente, é a separação do corpo e da alma. É a separação daquilo que Deus criou para ser sempre unido, né? Então, ele vem o quê? Ele vem fazer uma oferenda ao Pai por meio do sacrifício dos seus pecados ao mundo. Como? Sendo servo sofredor e sendo cordeiro pascal. Olha o que diz aqui o parágrafo 608 do Catecismo. Depois de ter aceito dar-lhe o batismo junto com os pecadores, João Batista viu e mostrou em Jesus o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Assim, manifesta que Jesus é, ao mesmo tempo, o servo sofredor, que se deixa levar silencioso ao matadouro e carrega os pecados das multidões, e o Cordeiro Pascal, símbolo da redenção de Israel por ocasião da primeira Páscoa. Toda a vida de Cristo exprime a sua missão.
servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vejam, então, a vida de Cristo é sacrifício. A vida de Cristo é tomar sobre si os nossos pecados. A vida de Cristo é carregar sobre si a nossa morte. Vejam, gente, a nossa morte, ela não era para ser algo natural. Hoje, a nossa morte faz parte da nossa natureza decaída, tá? Por isso que a nossa morte, ela é desesperadora. Vejam, isso é muito, 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 muito essencial. Por que nós nos desesperamos diante de uma doença? Nós nos desesperamos diante de uma doença, especialmente de uma doença grave. Por quê? Porque quando nós vislumbramos o futuro, o diagnóstico, qual o prognóstico dessa doença, aquilo que essa doença pode nos levar à morte, nós nos desesperamos. Por quê? Porque, gente, no nosso íntimo, na nossa essência, nós não éramos para morrer. Nós não fomos feitos para morrer. Olha o que diz o número 612, né? O número 612, ele diz o seguinte, no meio da frase aqui. Exprime, assim, o horror que a morte representa para a sua natureza humana. Então, Jesus aqui, ele está falando da agonia no Getsemane, né? Nós vamos falar daqui a pouco. Mas é o horror que a morte vai mostrar para o ser humano. Nós temos um horror à morte, nós temos um horror dessa separação. Por isso que nós... Gente, isso é normal. Quais são os temas que usualmente os filmes de terror usam? Né? Usam o quê? Corpos, né? Então, a morte, o corpo, né? Que não é algo que nos atrai. Nós não gostamos de ver uma pessoa morta. Não é algo assim que faz parte da nossa natureza. E também os filmes de terror trabalham com o quê? Com fantasmas, com espíritos, né? Então, assim, essa separação não é normal. Então, esse sacrifício de Jesus é o quê? É o sacrifício que nos trouxe a salvação. Por quê? Ele veio reunir, né? Jesus veio provar dessa morte para depois reunir. Mas nós vamos chegar lá. Então, gente, a humanidade de Cristo, portanto, ela fez o quê? Ela foi um livre instrumento, um perfeito instrumento do amor divino. Vejam bem, o que acontece? Nós, como seres humanos, nós não conseguiríamos, em hipótese alguma, nos reunirmos novamente com o Senhor. Então, essa separação que foi causada pelo pecado original, que gerou a morte, lembram-se que a morte é salário do pecado, como diz São Paulo lá na carta aos Romanos. A morte é o salário do pecado. Essa separação que nós fizemos com o pecado original, que foi uma separação de Deus, né? O ser humano se separou de Deus, era unido a Deus, Adão e Eva eram unidos a Deus. Essa separação de Deus não poderia se reunir, nós não poderíamos nos reunir com Deus com a nossa própria força, com o nosso próprio testemunho, com o nosso próprio poder. Nós não temos poder para isso. Por isso que Jesus assume a nossa humanidade, como nós já lemos aqui no Catecismo. Jesus assume a nossa humanidade para quê? Para ser um instrumento livre e perfeito do amor divino. Por quê, gente? É um instrumento livre e perfeito do amor divino. Lembra que a gente viu que Jesus tem uma vontade humana e uma vontade divina? E que essa vontade humana e essa vontade divina, isso vai estar lá no 475. A vontade humana de Jesus, ela se conforma à vontade divina. E ao se conformar à vontade divina, ou seja, um homem, Deus fez para si um corpo. Ele se tornou um ser humano, ou seja, um homem. A vontade humana de Jesus, lembra que aquilo que não foi assumido, não foi redimido. Aquilo que não é assumido, não é redimido. Então, Jesus assume a vontade humana. Então, ele, como um ser humano, um representante de todos os seres humanos, ou seja, Jesus aqui também é um sacerdote.
É aquele que é separado para oferecer o sacrifício em nome de todos. Isso significa ser sacerdote, né? Jesus assumiu como ser humano a nossa vontade. Então, ele redime a nossa liberdade. Olha que coisa. Jesus redime a nossa liberdade. Aquilo que foi pela, como se diz, né? Pela vontade de um homem veio a morte, como diz São Paulo. E como vontade de um homem, nós tivemos a vida por Jesus. Então, isso vai estar lá no 609. Olha o que diz aqui. Ao abraçar em seu coração humano o amor do Pai pelos homens, Jesus amou-os até o fim. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida por seus amigos. Assim, no sofrimento e na morte, sua humanidade tornou-se o instrumento livre e perfeito de seu amor divino, que quer a salvação dos homens. Com efeito, aceitou livremente a sua paixão e morte por amor de seu Pai e dos homens, que o Pai quer salvar. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por própria vontade. Daí a liberdade soberana do Filho de Deus, quando ele mesmo vai ao encontro da morte. Para quê? Para a salvação de todos nós. Então vejam bem, gente. Quando Jesus ele assume a nossa humanidade e ele, por sua liberdade, assume e obedece à vontade de Deus, diferentemente de Adão, que desobedeceu a Deus, ele traz a salvação para nós, porque ele redime a nossa liberdade. De que maneira nós somos salvos? Quando nós nos unimos a Cristo. Estão vendo? Por isso que aí é a importância do batismo, que nós somos inseridos no corpo de Cristo. Nós nos unimos ao corpo de Cristo, ao corpo místico de Cristo, e por isso que nós somos salvos. Por isso que Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Entendem? Porque somente em Cristo nós somos salvos. Nós não somos salvos por nossa própria força. Gente, friso novamente, isso é uma heresia chamada pelagianismo. Quando nós falamos, nossa, essa pessoa é tão boa, né? Então ela vai ser salva. Depende. Depende. Depende se ela assumiu. Se ela assumiu o quê? A salvação de Cristo na sua vida. Se ela assumiu a salvação de Cristo na sua vida, ela pode ser salva. Se ela não assumiu a salvação de Cristo em sua vida, ela não pode ser salva. Nós vamos ver lá na frente, o catecismo vai explicar muito bem isso, quando se refere às outras religiões, né? E o catecismo vai colocar no sentido daquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, de conhecer a mensagem da Boa Nova, essas pessoas, se elas agem, né, como pessoas boas, como pessoas que buscam a verdade, buscam fazer o bem, friso, se elas não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus, elas vão ser salvas. Por quê? Porque elas vão ser colocadas, né? Elas vão ser colocadas juntamente no corpo de Cristo. Por quê? Porque por culpa da igreja, né, por culpa de nós, que não fomos suficientemente missionários, essas pessoas não tiveram oportunidade. Mas nós vamos chegar lá. O que eu quero deixar bem claro é que nós temos que nos inserir no corpo de Cristo. Como Jesus disse, gente, eu sou a videira e vocês são os ramos, né? Quem permanece em mim será salvo. Então, nós temos que nos unir a Jesus. Então, isso é muito importante. E aí entra aquilo que a gente faz, né? Aquilo que Jesus nos deixou, né? E por que que ele nos deixou a Eucaristia, né? Aí nós vamos entender. O que foi a última ceia? Ó, gente, para nós entendermos a missa, para nós entendermos o que Jesus fez na última ceia, nós temos que entender, ou melhor, não entender, contemplar aquilo que nós falamos até agora, né? Que toda a vida de Cristo foi uma oferenda ao Pai.
que toda a vida de Cristo teve como o cume o seu sacrifício para nos salvar. Tá? E esse sacrifício para nos salvar veio redimir a nossa liberdade. Aquela liberdade que foi perdida lá no pecado original, né? Não que ela foi perdida, né? Mas nós nos tornamos escravos do pecado, escravos do demônio, onde o demônio virou o príncipe deste mundo, a partir do momento do pecado original, em que a concupiscência faz parte da nossa humanidade decaída, nós temos uma tendência a sermos escravos, sim, do pecado. Nós temos uma tendência a sermos escravos do pecado. E por isso que Jesus fala que a verdade vos libertará. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejam, então Jesus é o cume de tudo isso. E nós só vamos poder contemplar o sacrifício, o santo sacrifício da missa, quando nós contemplamos a última ceia. Que a última ceia nada mais é do que a antecipação. Jesus antecipa. Antecipa o quê? Antecipa significando e realizando de modo antecipado a sua oferta livre de sua vida. A oferta livre de sua vida. Vou explicar isso aqui, gente. Primeiro, vamos ler lá o 610 do Catecismo. Jesus expressou de modo supremo, grifem isso no catecismo de vocês, Jesus expressou de modo supremo a oferta livre de si mesmo na refeição que tomou com os 12 apóstolos na noite em que ia ser entregue. Na véspera de sua paixão, quando ainda estava em liberdade, Jesus fez desta última ceia com seus apóstolos o memorial de sua oferta voluntária ao Pai pela salvação dos homens. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Pois este é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então vejam, gente, a última ceia, Jesus, ele vai antecipar a sua oferta da vida, a oferta de sua vida, tá? Que ele oferta livremente para nos salvar. Ele dá um significado à oferta livre da sua vida. Então, ele dá um significado. Como que ele dá um significado, gente? Ele faz dessa última ceia o memorial dessa sua oferta. O memorial. E quando a gente fala em memorial, eu vou falar daqui a pouco, ele está dizendo o que, Jesus? Ele está dizendo que aquela última ceia, ela deve ser perpetuada. É o que diz lá no 611, gente. A Eucaristia que instituiu naquele momento será um memorial do seu sacrifício. Então, ela significa o sacrifício de Jesus. Olha que interessante. A última ceia, ela significa o sacrifício de Jesus. Por isso que em todo documento da igreja em que a gente vai ver, vai ver a missa, todo documento sobre a missa, sobre a liturgia, como a igreja chama a missa? O santo sacrifício da missa. Porque em toda a missa é renovado o único sacrifício de Cristo. Então, nós temos um memorial. Em toda a missa, aquele sacrifício ele é renovado. Na última ceia, gente, Jesus, ele realizou o seu sacrifício da cruz. Gente, Jesus realizou o sacrifício da cruz de modo antecipado. Isso é doutrina da igreja, porque é a própria palavra de Jesus. Ele realiza de modo antecipado, porque ao segurar o pão, ele fala, isto é o meu corpo que será entregue por vós, que é dado por vós, né? Esse é meu corpo que é dado por vós, tá? É meu corpo que é dado por vós. Esse é meu sangue que é derramado em favor de muitos. Então vejam, Jesus fala no presente. Então, naquele momento, ele está efetivamente transformando, né? Transformando aquele pão em seu corpo e aquele vinho em seu sangue. Então, ele significa o próprio sacrifício de Cristo e, na última ceia, ele realiza de modo antecipado
né? Ele realiza de modo antecipado a sua última ceia. Olha o que diz lá o número 120 do catecismo. Na última ceia do catecismo, não, do compêndio, né? Da questão número 120. Na última ceia com os apóstolos, na vigília da paixão, Jesus antecipa, isto é, significa e realiza de modo antecipado a oferta voluntária de si mesmo. Isto é, o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Ele institui, assim, ao mesmo tempo, a Eucaristia como memorial de seu sacrifício e os seus apóstolos como sacerdotes da nova aliança. E aí entra, gente, que a Eucaristia é o quê? Ele é um memorial do quê? O que é o memorial, gente? Memorial, ele vem da palavra grega anamnese, tá? Anamnese. Isso vai estar lá no 1341 do Catecismo, né? Vem da palavra grega anamnese, ou do hebraico, né, do zikaron, que é o quê? Que é uma recordação que torna presente. Então, faça isso em memória de mim. Quando Cristo disse, faça isso em memória de mim, o que ele estava dizendo? Jesus está dizendo aqui que se recordem sempre esse sacrifício, e nessa recordação, vocês o tornarão presente. Então, a Eucaristia, gente, é o sacrifício que se torna presente. Como que esse sacrifício se torna presente? Olha o que diz lá o 611. Jesus inclui os apóstolos em sua própria oferta e lhes pede que a perpetuem. Jesus pede aos sacerdotes, aos apóstolos que a perpetuem. E olha o que diz. Com isso, institui seus apóstolos como os sacerdotes da nova aliança. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. É o que diz o catecismo. Então, gente, os nossos sacerdotes que receberam em toda a sucessão apostólica, né, o sacramento da ordem, porque Jesus ordena que se faça isso em memória dele. Então, os nossos sacerdotes, eles fazem o quê, gente? Na Santa Missa, eles tornam presente o sacrifício de Cristo. Gente, é um único sacrifício. Nós vamos ver lá na frente. Jesus não morre novamente na missa. Jesus não morre novamente na missa. Jesus só morreu uma vez, só ressuscitou uma vez, mas ele se torna presente no altar, onde o sacerdote, ele oferece novamente ao Pai, né? Oferece novamente ao Pai o sacrifício de Jesus na cruz. Então, vejam aquele conceito que nós vimos lá atrás, e o eterno é o ser que detém a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. São João Paulo II, ele dizia que a missa é o céu na terra. Quando nós estamos diante do altar, diante do momento em que o padre consagra a hóstia e o vinho, se tornando corpo e sangue de Jesus, naquele momento nós estamos perante o céu. Nós estamos perante o sacrifício de Jesus de uma forma misteriosa, é um mistério, é uma forma misteriosa, nós nos colocamos diante do altar da última ceia. Nós nos colocamos, e nós sabemos disso, que o padre, ele age in persona Christi. O padre está lá consagrando, mas é Cristo quem está agindo por meio do padre. Percebam? É Cristo quem está agindo. Então, nós estamos diante da última ceia, que se torna presente diante dos nossos olhos. E aquele sacrifício que Jesus antecipou na última ceia e realizou na cruz, se torna presente nos nossos olhos, gente. Nos olhos da fé. Então, vejam bem, a importância do sacrifício da missa, do santo sacrifício da missa, a importância de participarmos do sacrifício da missa. Por quê? No momento em que nós estamos perante o altar, aquela
aquele sacrifício único de Cristo, ele se torna presente naquele momento. E nós podemos, juntamente com o sacerdote, como ele diz, né? Orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Notem isso, gente. Para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Porque o que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que é separado, ele é consagrado. Ele é consagrado para oferecer o sacrifício em nome do povo de Deus. Por quê? O sacerdote, ele age in persona Christi, o eterno sacerdote. O livro de Hebreus, ele vai trazer maravilhosamente tudo isso. Se nós lermos o livro de Hebreu, tendo como base esse quadrinho que eu coloquei para vocês aqui, gente, se nós lermos o livro de Hebreu, tendo como base esse quadrinho, nós vamos, assim, ver que a missa é uma coisa espetacular. O Scott Hahn fala isso no Banquete do Cordeiro. A missa, mesmo com a música ruim, mesmo com o sacerdote que no momento da homilia, ele vai fazer uma pregação política, gente, pouco importa. O Senhor, ele vai agir por meio daquele sacerdote, porque ele é consagrado. E naquele momento, o sacrifício dele se torna presente, e ao nos unirmos nesse sacrifício, nós estamos fazendo parte da oração mais importante da igreja. Por isso que os nossos pedidos, eles são muito mais aceitos se eles são feitos durante a Santa Missa. Se nós, no momento que há aquela consagração ao sacrifício de Cristo, né, quando o padre, por Cristo, com Cristo, em Cristo, né, ele está oferecendo ao Pai aquele sacrifício novamente, né, como diz o padre Mike Schmitz, um americano no Congresso Nacional Eucarístico lá nos Estados Unidos, ele disse que naquele momento, é aquele momento em que Jesus fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É aquele momento em que nós fazemos parte daquele grito que Jesus fez da cruz, oferecendo ao Pai o seu espírito, oferecendo ao Pai toda aquela dor, toda a sua morte para nos salvar. Daria para a gente ficar a manhã inteira aqui, mas nós temos que seguir. Gente, então, o que foi esse sacrifício, gente? Ele começou no Getsemane, onde Jesus, em sua agonia, e vejam, a agonia, gente, de Jesus é uma agonia por causa da morte, aquilo que nós estamos falando até agora. A morte para nós, gente, é um horror, não é natural. Deus não nos fez para a morte. Olha o que diz aqui o 612. O cálice da nova aliança, que Jesus antecipou na ceia, aquilo que a gente falamos agora há pouco, oferecendo-se a si mesmo, o cálice da nova aliança, que Jesus antecipou na ceia, oferecendo-se a si mesmo, o aceita em seguida das mãos do Pai, em sua agonia no Getsemane, tornando-se obediente até a morte. Tornando-se obediente até a morte. Jesus ora: meu Pai, se possível, que este cálice passe de mim. Exprime assim o horror que a morte representa para a sua natureza humana. Com efeito, a natureza humana de Jesus, como a nossa, está destinada à vida eterna. Porém, diversamente da nossa, ela é totalmente isenta do pecado que causa a morte. Ela é, sobretudo, assumida pela pessoa divina do príncipe da vida, do vivente. Ao aceitar em sua vontade humana que a vontade do Pai seja feita, aceita a sua morte como redentora. Carregou nossos pecados em seu próprio corpo sobre a cruz. Então vejam bem esse quadrinho que eu coloquei para vocês. Lá no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, a agonia que Jesus teve é uma agonia por causa do horror da morte. Lembra que eu falei que a morte é o tema principal aqui? Porque, gente, nós fomos feitos para a eternidade. Quando Deus criou o ser humano, era para viver eternamente, para viver com ele eternamente. Com o pecado, a morte entrou no mundo. E o mundo virou um mundo decaído. A nossa humanidade virou uma humanidade decaída. Então, Jesus exprime o horror à morte. Ao preparar esse encontro, me veio muito no meu coração aquela música. Quem é mais antigo aqui vai lembrar.
Who Wants to Live Forever, do Queen, né? Quando Freddie Mercury. Na verdade, há uma especulação em torno dessa música, né? Porque essa música, se eu não me engano, ela foi lançada em 1986 e ela foi tema daquele filme Highlander, né? Não sei se vocês se lembram daquele filme Highlander, né? E o Freddie Mercury, publicamente, ele conheceu o diagnóstico de AIDS, né? Porque ele morreu de AIDS. Quem conhece a vida do Freddie Mercury, tem até aquele filme que é muito bom, por sinal, que fala sobre a vida dele. Se eu não me engano, publicamente ele ficou sabendo, todo mundo ficou sabendo que ele estava com AIDS em 87. Mas há toda uma especulação em torno dessa música, que ela foi escrita, se eu não me engano, também não pelo Fred Mercury, mas pelo guitarrista, o Brian May, que quando ele canta essa música, e o clipe dela é cheio de vela e tal, mostra o anseio do ser humano de viver eternamente, né? Porque aquela Who wants to live forever? E ele grita, ele faz. Quem quer viver eternamente? Todo mundo quer viver eternamente. Isso faz parte daquele grito da eternidade. Nós buscamos, é um desejo que está dentro de nós, que é aquele desejo de viver eternamente, aquele desejo que nós queremos preencher, mas nós não temos força própria para preencher, porque todo mundo morre. Então Jesus, ele assume essa morte. Ele mesmo que não deveria morrer porque ele não tinha o pecado. Jesus não tinha a mancha do pecado. Ele poderia viver eternamente, mas ele entrega a sua morte, ele entrega a sua vida por amor a nós. Por isso, gente, a morte de Cristo, gente, ela é um sacrifício pascal, no sentido de que, e é um sacrifício da nova aliança. Por que é um sacrifício pascal, gente? Porque nos traz a redenção definitiva. Jesus, em sua humanidade, aceita, obedece à vontade do Pai. Mas a vontade do Pai, vamos colocar bem claro aqui, não é uma vontade sádica, que queria ver o seu filho morrendo, que queria ver o seu filho sofrendo, que queria punir o seu filho. Não. Gente, a vontade do Pai é mostrar, com a morte de Jesus, o quanto ele nos ama. Tá? É mostrar, com a morte de Jesus, o quanto ele nos ama. Porque, a partir do momento em que nós nos separamos de Deus com o pecado original, e essa separação trouxe para nós a morte, o salário do pecado é a morte. A partir do momento em que houve essa separação, o que vem no homem? Gente, é muito normal, e eu tenho amigos assim, especificamente uma amiga assim, que ela fala que não acredita em Deus, olha que tristeza, em razão do mal do mundo, do mal que existe nesse mundo, a morte que existe nesse mundo. Mas Deus, para mostrar que nos ama, o que ele faz? Ele entrega o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. E para que nós, ao nos unirmos a ele, nos coloquemos em perfeita comunhão com Deus. Porque o sacrifício pascal e o sacrifício da nova aliança, porque a morte de Cristo, gente, ela tem dois significados. A morte é uma só, mas ela significa, é um sacrifício pascal porque é uma passagem, né? Onde ocorre a nossa redenção definitiva, onde os nossos pecados são apagados, onde Cristo carrega sobre os seus ombros como servo sofredor, como cordeiro pascal. Vejam, o cordeiro pascal, gente, ele é um símbolo desde Abraão. Desde Abraão. Vejam, quando nós vimos o sacrifício de Isaac, né, que Abraão foi chamado por Deus para sacrificar o seu filho único, vejam, é uma imagem do que Deus faz conosco. Olha como que Deus age, gente. Olha como o Antigo Testamento, ele é revelado pelo Novo Testamento. Olha como o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. Olha lá, por que Deus mostra? Ele não quer que
Jesus seja aquela pessoa, que ele tem que, eu vou me vingar do pecado original em Jesus. Não é isso, não tem nada disso. Pelo contrário, Jesus, a morte de Cristo, mostra que Deus nos ama. Gente, lembremos da história de Abraão. Quando Deus promete uma descendência maior do que as estrelas do céu, maior do que as areias do mar para Abraão, e lhe dá o seu filho único, o filho único da aliança, né? Porque Abraão teve outro filho, o Ismael. Mas Isaac, como filho da aliança, filho de Sara, e depois Deus pede Isaac como sacrifício. Vejam, gente, sabia que o Monte Moriá, que é é uma cadeia de montanhas lá, esse Monte Moriá, e a montanha é aquele monte onde Abraão subiu com Isaac para o sacrifício. Vejam, Isaac subiu carregando a lenha do sacrifício. Jesus sobe o Monte Calvário com o lenho da cruz. Abraão chega para sacrificar. Quando Isaac fala, mas meu pai, onde está a vítima para nós sacrificarmos? Abraão diz, Deus vai proporcionar essa vítima. E quando Abraão coloca Isaac para ser sacrificado, Deus fala, não, Abraão, Abraão, não sacrifica o seu filho. Agora eu vejo que tu és um homem de fé. Eu estou parafraseando a Bíblia. E o que aparece lá? Um cordeiro. Com os chifres, o quê? Presos no espinho. A coroa de espinho de Jesus. Gente, o Monte Moriá é onde Salomão construiu o templo. E é uma cadeia de montanha. E nessa cadeia de montanha nós temos o quê? O Calvário. O Monte Calvário, onde Jesus subiu com a cruz. Quando Deus não permitiu que Abraão matasse o seu próprio filho, para ele mostrar o quanto ele nos ama, ele disse, olha o quanto eu os amo. Eu deixo o meu filho morrer. Meu filho entrega a sua vida em sacrifício para que vocês ingressem nesse sacrifício da nova aliança que será instituído com o sacrifício do seu corpo, do seu sangue, onde o sangue da nova aliança vai ser o caminho de comunhão plena comigo. Aonde? Na Santa Missa. Gente, isso é tudo muito maravilhoso. A gente começa a entender o porquê da Santa Missa. O porquê que a Santa Missa foi instituída, o porquê que a gente preza pela sacralidade da Santa Missa. Por que a missa ela é algo e que nós não podemos inventar nada na missa. Não tem como a gente inventar, não tem como a gente ficar criando firula dentro da missa, porque o centro é o sacrifício de Cristo e nós ali, depois disso, nós fazemos parte dessa nova aliança, comungando o corpo e o sangue glorificado de Jesus, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, vou correr um pouquinho, senão a gente não vai falar disso aqui. Nós temos, então, um único sacrifício que ele é renovado. Esse sacrifício, gente, é um sacrifício expiatório. Como eu já disse, a obediência de Jesus substitui a nossa desobediência. Ele carrega os nossos pecados e, por isso, ele nos justifica. Ele nos justifica, ele nos mostra que ele nos amou até o fim. Isso vai estar no 616. Olha o que diz aqui, gente. É o amor até o fim que confere valor de redenção à reparação, de expiação, de satisfação ao sacrifício de Cristo. Ele nos conheceu e amou a todos na oferenda de sua vida. O amor de Cristo nos impele, considerando que um só morreu por todos e, portanto, todos morreram. Nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. A existência em Cristo, da pessoa divina do Filho, que supera e, ao mesmo tempo, abraça todas as pessoas humanas e o constitui cabeça de toda a humanidade, torna possível seu sacrifício redentor por todos. Gente, isso é maravilhoso. Então, assim, Jesus, ele abraça a nossa humanidade ao assumir a nossa humanidade. Ele, com sua obediência, substitui a nossa desobediência. Ele carrega os nossos pecados, assim nos justificando e nos amando até o fim. Deus nos mostra esse amor até o fim. O que basta a gente fazer, gente? Basta a gente aceitar a salvação de Jesus.
E Jesus diz, a gente tem que carregar a nossa cruz. A cruz é o único sacrifício de Cristo. Então, ele nos convida, gente, a tomar a nossa própria cruz e segui-lo. Por quê? Porque ele nos associa ao único sacrifício de Cristo. Pessoal, olha o que diz o 618. A cruz é o único sacrifício de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ó, aqui dá para a gente entender muito bem o que significa essa passagem que está lá em Timóteo, 1 Timóteo 2,5, que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Porque ele é único, a sua pessoa divina, que é unida à humanidade, é somente pela pessoa divina unida à humanidade que poderia nos salvar, poderia substituir a nossa desobediência. Por isso que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Aí os nossos irmãos protestantes, infelizmente, eles caem em erro aqui, falando que Nossa Senhora não pode ser a nossa mediadora e tal. Nossa Senhora é nossa mediadora porque ela é intercessora junto ao Filho, não é? Mas não que, quando fala que é o único mediador entre Deus e os homens, porque é o nosso único Salvador. É aquele único que poderia assumir na sua carne humana todos os nossos pecados. Então, isso significa, né? É o único mediador entre Deus e os homens. No entanto, pelo fato de que, em sua pessoa divina encarnada, de certo modo, uniu a si mesmo todos os homens, ele oferece a todos os homens, do modo como Deus conhece, a possibilidade de serem associados ao mistério pascal. Chama seus discípulos a tomar sua cruz e segui-lo, pois sofreu por nós, deixou-nos um exemplo, a fim de que sigamos seus passos. Quer associar a seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são seus primeiros beneficiários. Isto se realiza de maneira suprema em sua mãe, associada mais intimamente do que qualquer outro ao mistério do seu sofrimento redentor. E aqui vem uma citação de Santa Rosa de Lima: fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Nós temos que parar um pouquinho aqui para ver. Gente, isso é essencial para a vida cristã. Nós não podemos fugir da cruz. Jesus disse que, se fazem isso com o mestre, o que não farão com os seus discípulos? Não é? Então, pessoal, o fato de nós termos cada um a sua cruz, e nós temos cada um a sua cruz. Todo mundo sabe disso. O fato de nós termos cada um a sua cruz faz com que nós abracemos os sofrimentos que nos aparecem, não pelo sofrimento em si, mas para que nós unamos o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz. Nós temos que unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz. Nós nos associamos ao sofrimento de Cristo na cruz. Isso significa o quê? Nós devemos amar o nosso sofrimento? Não. Nós devemos amar o Cristo crucificado e unir o nosso sofrimento a ele, porque nós sabemos que o sofrimento de Cristo na cruz foi em obediência para substituir a desobediência do homem, para nos trazer a vida. Por isso que São Paulo, isso é um texto que sempre me colocou uma pulga atrás da orelha, porque eu não entendia. Isso está lá em Colossenses, gente. A carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora dá para a gente entender o que São Paulo diz aqui. Desculpa, gente. Dá para a gente contemplar o que São Paulo diz aqui, né? Agora, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e completo na minha carne o que falta nas tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. De novo. Agora, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Gente, como assim? Paulo se alegra com os sofrimentos que ele está tendo pelos irmãos colossenses. Por quê? Porque ele sabe que os sofrimentos que ele está tendo, ao serem associados aos sofrimentos de Cristo, esses sofrimentos são redimidos. Esses sofrimentos
eles são transformados. Esses sofrimentos, eles ingressam, eles são escondidos nas chagas de Cristo. É o que nós rezamos na oração Alma de Cristo, lembram? Dentro de vossas chagas, escondei-nos. Esconde-nos dentro da sua chaga, Senhor. Por quê? Porque ali nós temos um sacrifício redentor. O próprio Deus, ele toma sobre nós, sobre ele, os nossos pecados. Então, quando São Paulo diz, e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, primeira coisa, gente, não devemos entender que Cristo não sofreu o suficiente. Não, não é isso que São Paulo quis dizer, tá? Logo em seguida já dá para entender isso. Ó, não é o que falta às tribulações de Cristo. As tribulações de Cristo já foram completas nele. Ele não conseguiria sofrer mais. Aquilo lá que Cristo sofreu é completo. Não precisa, ninguém precisa sofrer mais porque faltou o sofrimento a Cristo. Não. Porque olha o que diz aqui. Que falta das tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Agora pensemos. Se nós, ao sermos batizados, somos unidos ao corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, e se Cristo teve que sofrer para nos redimir, teve que ser obediente para redimir a nossa desobediência, o que a igreja vai ter que passar? Nós vamos ver lá na frente no catecismo, o catecismo vai falar isso, que a igreja vai seguir os passos do mestre. E se nós somos parte, se nós somos membros do corpo de Cristo, se nós somos igreja, nós completamos em nossa carne. Por quê? Porque a nossa carne faz parte do corpo de Cristo. Aquilo que falta ao sofrimento. Por quê? O que falta ao sofrimento? Falta a igreja sofrer. Falta a igreja passar pelo seu calvário e ressurgir gloriosa no final. Tudo bem? Então, continuamos aqui. A morte de Jesus, então, gente, isso é importante, foi uma verdadeira morte. O que significa que Jesus teve uma separação da alma e do corpo. Tá? Isso vai estar lá no 625. Tá? Então, olha o que diz a citação lá no 625. Deus, o Filho, não impediu a morte de separar a alma do corpo, segundo a ordem necessária à natureza, mas os reuniu novamente um ao outro pela ressurreição. Então, gente, o que acontece? A partir do momento em que Jesus assumiu a nossa humanidade, a pessoa divina assumiu a nossa humanidade e morreu por nós, nessa morte, a pessoa divina permaneceu, gente, com a alma e com o corpo. Ó, isso vai ser importante, por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco que Jesus desceu aos infernos, desceu à mansão dos mortos. Nós vamos contemplar esse mistério de novo, tá? Mas, ó, a pessoa, quando Jesus morreu, separa a alma humana do corpo humano de Jesus. Lembram, gente, que Jesus tem uma natureza humana e uma natureza divina unidas numa só pessoa. Uma pessoa divina com natureza humana e com natureza divina. Então, a natureza humana de Jesus, teve a sua separação da morte. Jesus quis sofrer a nossa morte, tá? Então, assim, houve uma separação da alma, que continuou com a pessoa divina, e do corpo, que continuou com a pessoa divina. O corpo, continuando com a pessoa divina, não se corrompeu. Então, o corpo não se corrompeu. Olha o que diz lá o 627. A morte de Cristo foi uma morte verdadeira, porquanto pôs fim à sua existência humana terrestre. Entretanto, devido à união que a pessoa do Filho manteve com seu corpo, não estamos diante de um cadáver como os outros, porque não era possível que ela o dominasse. Porque a virtude divina preservou o corpo de Cristo da corrupção. Sobre Cristo, pode-se dizer ao mesmo tempo, foi arrancado da terra dos vivos, e minha carne repousará na esperança. Não abandonarás minha alma no mundo dos mortos, nem deixarás teu santo conhecer a decomposição. Então, o catecismo explica que a ressurreição de Jesus no terceiro dia foi a prova disso, pois naqueles tempos pensava-se que a corrupção
se manifestava a partir do quarto dia. É só a gente lembrar da ressurreição de Lázaro, né? Onde Maria chega para Jesus e fala, mas Senhor, ele já está morto há 3 dias, já fede, né? Já não cheira bem, já cheira mal. Então, vejam bem, o corpo não se corrompeu, tá? Mas a alma, aí nós temos o quê? O mistério do sábado santo, gente. O mistério do sábado santo, aqui, é o descanso sabático. Então, vejam, na criação, Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia descansou. No sábado santo, onde Jesus vai fazer uma nova criação a partir da sua ressurreição, ele descansa no 7º dia. É um dia de silêncio. É um dia que toda a igreja para. É um dia que nós refletimos e contemplamos o mistério do Senhor, descansando. Então, gente, aí que entra o nosso batismo, porque aí a gente vê, né, que no 628, mas o que tem o batismo aí nisso tudo? O nosso batismo, gente, é a descida ao túmulo com Cristo. Nós morremos para o pecado com Cristo para vivermos uma vida nova. É aquilo que nós já falamos, né? A partir do batismo, nós somos adotados como filhos de Deus. Nós nos tornamos nova criatura. Em quem? Em Cristo, porque nós descemos ao túmulo, por isso que no batismo, né? Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por que o padre joga 3 vezes a água na cabeça da criança? Significa os 3 dias em que nós ficamos juntamente com Cristo no túmulo e ressuscitamos em seguida. Nós morremos para o pecado e revivemos para uma vida nova. Somos novas criaturas. E por isso, gente, a partir daí, nós vamos refletir, nós vamos contemplar o quê? A descida de Jesus aos infernos. Isso mesmo, né? Como diz o artigo 5º aqui do nosso credo, né? Dos apóstolos. Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no 3º dia. Então, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o 3º dia, tá? Então, quando a gente fala em infernos, nós estamos falando do quê, gente? É um termo que no hebraico era Sheol, era o Sheol, e no grego é o Hades, né? Que é o quê? A mansão dos mortos. Gente, a mansão dos mortos, isso é importante. Quando Jesus desce aos infernos, nós não podemos confundir com o inferno, tá? O catecismo, ele explica bem isso aqui, tá? Olha o que diz lá no 633. Jesus não desceu aos infernos para lhe libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Então, o que nós temos que entender com os infernos, nós estamos falando aqui da mansão dos mortos. Então, hoje, gente, atualmente, os infernos, né, que é a mansão dos mortos, não mais existe. Não mais existe. A mansão dos mortos não mais existe. Então, o que é a mansão dos mortos? Era o estado em que as pessoas que morreram antes de Jesus, olha, é o estado em que as pessoas que morreram antes de Jesus estavam privados da visão de Deus. Os justos estavam lá e eles estavam esperando o quê? Estavam esperando o Salvador. Então, Jesus, a alma de Cristo, é o que diz lá no 632, olha aqui. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. No entanto, para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. 633. A Escritura denomina morada dos mortos, ou seja, a mansão dos mortos, para a qual Cristo morto desceu dos infernos, ou Sheol, ou Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor. O que não significa que a sorte deles seja idêntica,
como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Em que o rico, quando ele morre, ele vai para um lugar de tormenta. E o pobre, ele vai para o seio de Abraão. E aí o rico fala para o Abraão, né? Pai Abraão, como que eu saio daqui? Daí o pai Abraão falou, olha, não pode, vocês não, isso aí é um lugar que não, vocês não podem se comunicar mais. Nós não podemos chegar até você e você não pode chegar até nós. Então ele fala, não, então vá avisar os meus irmãos e tal, manda ele voltar. Daí o Abraão fala, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não vão ouvir ninguém que ressuscitou dos mortos, né? Então, aqui, a mansão dos mortos era um lugar, gente, que os mortos antes de Cristo, então, aquela pergunta, mas e aqueles que morreram antes de Jesus vir? A explicação está aqui, tá? Aqueles que morreram antes de Jesus vir, eles estavam na mansão dos mortos, na morada dos mortos. Aqueles que eram justos estavam no local, os que não eram justos já estavam no inferno, já estavam num lugar de condenação, tá? E Jesus desce à mansão dos mortos, a alma de Cristo desce à mansão dos mortos, por quê? É a última fase da missão messiânica de Jesus. Olha que diz, continuando aqui. São precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer dos infernos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. 634. Também aos mortos foi anunciada a boa nova, uma citação da primeira carta de São Pedro. Também aos mortos foi anunciada a boa nova. Ou seja, Jesus desceu à mansão dos mortos porque aqueles justos que estavam lá esperando o Redentor tiveram a visão do Redentor e Jesus anunciou a boa nova. Olha o que diz o catecismo. A descida aos infernos é o cumprimento até a sua plenitude do anúncio do evangelho da salvação. Então, gente, todos, desde o início da humanidade, desde a criação do mundo, ouviram a boa nova. Aqueles que estavam vivos quando Cristo esteve no meio deles, eles ouviram enquanto pessoas vivas. E nós também ouvimos enquanto pessoas vivas. No entanto, aqueles que morreram antes do nascimento de Cristo ouviram a boa nova do próprio Redentor, do próprio Cristo que desceu à mansão dos mortos, para quê? Para chamar os justos para irem com ele para o céu. Porque somente com a ressurreição de Cristo, gente, que se abre as portas do céu. Ninguém, antes de Cristo, tinha a visão beatífica de Deus. Notem, ninguém tinha a visão beatífica de Deus. Jesus chama eles na morada dos mortos, tá? Continuando aqui. É a última fase da missão messiânica de Jesus. Fase condensada no tempo. Por que condensada no tempo? Porque nesses 3 dias que Jesus foi lá, ele prega a boa nova. E dizem, né, que o próximo filme do Mel Gibson, né, que vai ser a continuação da Paixão de Cristo, que vai ser o filme da ressurreição, dizem que ele explora a descida de Jesus à mansão dos mortos. Então imagina que coisa maravilhosa que vai ser, né? Mas imensamente vasta em sua real significação de extensão da obra redentora a todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares. Pois todos que são salvos tornam-se participantes da redenção. E aqui eu quero voltar no número 605 do Catecismo, na última frase do 605, que é uma frase do Concílio de Quercy, do ano de 853. Olha o que diz o concílio. Não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. De novo, não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Por isso que Jesus tem a sua última fase da missão de anunciar a boa nova às almas que estavam na mansão dos mortos. Então, agora, todas as vezes que a gente for rezar o creio, né, descer uma mansão dos mortos, nós vamos, nesse momento, a gente pode parar e meditar, gente. Jesus, ele vai, ele chama aqueles justos.
E uma coisa tão linda, gente, aqui eu vou ter que ler, desculpem, a aula talvez pode ficar um pouco mais longa hoje, mas assim, eu vou ter que ler a citação que está lá no 635, porque é uma citação que é uma antiga homilia para o Sábado Santo, que está no breviário, né, na liturgia das horas do Sábado Santo. Então, quem é acostumado, os padres, eles rezam a liturgia das horas, né, mas a gente tem os aplicativos também, tem um livrinho da liturgia das horas que a gente pode ler, né, que a gente vai ler nas horas previstas lá, mas tem na liturgia, uma leitura, e olha que coisa linda, gente. Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio, porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos. Eu sou a vida dos mortos. Gente, é de uma beleza tão grande. Eu chego a me emocionar, porque o Senhor vai chamar Adão. Olha como Deus nos ama. Aquele que, vamos dizer assim, arruinou a humanidade. Aquele que arruinou a vida dos seres humanos, porque a partir daquele momento a morte fez parte da nossa existência. O Senhor vai ser o primeiro que vai chamar. Ele vai ao encontro de Adão e Eva e chama e fala que ele, por tua causa, me tornei teu filho. Por isso que na liturgia do Sábado Santo fala: ó, feliz culpa que nos deu tão grande Salvador, né? Então, gente, aí é maravilhoso, aí a gente vê o amor de Cristo. Por isso que a leitura do catecismo não é para a gente conhecer, é para a gente contemplar. Claro, o conhecimento nos faz amarmos mais a Cristo. Por isso que é algo assim, ao pensar, gente, tudo isso, a gente vê o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer, o quanto Ele nos cerca. Basta a gente dizer sim. Basta a gente nos submeter ao amor de Deus, não é? Então, a ressurreição de Jesus, gente, é a verdade culminante da nossa fé. Por quê? Pela ressurreição de Jesus, nós temos o quê? Nós temos a completude da encarnação, né? Nós vamos ver depois aqui, que aqui na questão número 131, que vai ser a última questão, mas já nos encaminhando para o final, que a ressurreição é o ápice da encarnação. Então, a ressurreição, juntamente com a cruz, é o cerne do mistério pascal. É aquilo que nos salva. Nós já vimos que toda a vida de Jesus é um mistério redentor. Toda a vida de Jesus, tudo aquilo que ele assumiu desde o ventre de nossa mãe Maria, é para nos redimir por completo. Mas o cerne, o mistério pascal por si, é o centro, é a verdade culminante da nossa fé, porque é aqui que a encarnação faz sentido. Por quê? Porque aqui Jesus se fez obediente. Para quê? Para vencer a morte. Jesus se fez obediente para vencer a morte. Eu me lembro daquela música que nós cantamos na época de Páscoa, né? Por sua morte, a morte destruiu, né? Do sangue derramado, a vida renasceu. Então, gente, por sua morte, a sua morte, a nossa morte ele destruiu. O por seu sangue derramado, a vida renasceu. Então, aquele grito, aquele anseio que nós temos por vida eterna,
aquele anseio que nós temos por viver para sempre, que nós vemos hoje, as pessoas, elas querem ser sempre jovens, né? Então, tem até aquela música, né, que me veio agora, porque Forever Young, I wanna be forever young, né? Quem que não quer viver para sempre, diz o resto da música, né? Então, ser para sempre jovem, ser para sempre, é um anseio do ser humano, que esse anseio nós vamos ter em Cristo, em Cristo. Nós unindo nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, nós vamos ressurgir com Ele para a vida eterna. As nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos traumas, aquilo que vai manchando a nossa imagem. Então, imagine a nossa imagem, gente, com os nossos pecados. Imagine a nossa imagem como uma foto nossa que é amassada. Quando a gente desamassa aquela foto, vai ter todas aquelas marcas, né? Que não vão sair aquelas marcas. E não são para sair. Porque, gente, com aquelas marcas, nós vamos ser glorificados. E Jesus fez questão disso. Por quê, gente? Porque Jesus, quando ressurgiu, quando ressuscitou, ele ressuscitou, vejam bem, com as marcas. Jesus não apagou as marcas. Não apagou as marcas. Tanto é que ele falou para Tomé, Tomé, põe a mão do meu lado, põe a mão na minha mão e do meu lado. Por quê? Ele não quis apagar aquelas marcas, aquelas chagas. Mas as chagas de Jesus eram chagas gloriosas. Porque, gente, a ressurreição, ela foi um evento histórico. Não caiam na enganação de alguns teólogos que falam que a ressurreição aconteceu meramente no quê? No coração dos cristãos, né? Foi um produto da fé dos cristãos. O catecismo, ele desmonta isso claramente. Olha o que diz aqui, no número 644. Quando da última aparição de Jesus na Galileia, contada por Mateus, alguns tiveram dúvida. Por isso, falta consistência à hipótese segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé ou da credulidade dos apóstolos. Muito pelo contrário, a fé que tinham na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. Gente, a ressurreição é um evento histórico. Pessoal, é só a gente ver. O catecismo ele vai narrar tudo isso a partir dos 643, né? Por quê? Gente, mostra o quê? Os discípulos, depois da morte de Jesus, fugiram. Os discípulos, depois da morte de Jesus, se esconderam. E, quando tomaram contato com o ressuscitado, aquilo lá foi mostrando para eles que Deus mesmo se fez presente. Deus mesmo estava ali e as palavras de Jesus foram confirmadas. Aquilo que estava sendo dito e foi previsto no Antigo Testamento estava se confirmando na frente deles. Gente, eles deram a vida por essa verdade. Se não fosse verdade que Jesus ressuscitou, quem, em sã consciência, vai entregar sua vida para ser crucificado de ponta cabeça, como São Pedro fez? Quem, em sã consciência, sendo um cidadão romano, vai permitir ser decapitado, como São Paulo fez? Quem, em sã consciência, vai permitir cair numa vasilha de óleo fervente, como São João fez, mas milagrosamente foi poupado por Deus? Ninguém. Por quê? Porque foi um evento histórico. Foi algo que eles presenciaram. Aquele evento foi um evento que mostrou que o próprio Senhor, o próprio Deus se fez carne e ressuscitou. E é uma coisa interessante porque é um evento transcendente também. Por que é um evento transcendente, gente? É uma coisa muito importante a gente falar da transcendência de Jesus. Isso vai estar na questão 128. Por quê? Olha aqui. 128. Mesmo sendo um acontecimento histórico, constatável e atestado por meio de sinais e testemunhos, a ressurreição, como entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus, transcende e supera a história como mistério da fé. Por esse motivo, Cristo ressuscitado não se manifestou ao mundo,
mas aos seus discípulos, fazendo deles as suas testemunhas diante do povo. Então vejam bem, isso aqui é importante, tá? A ressurreição de Jesus, então, gente, ela foi um evento transcendente, por quê? Foi obra da Trindade, tá? Então, aqui, foi obra da Trindade, e ao mesmo tempo, quando foi obra da Trindade, o que aconteceu? Ocorreu a divinização da humanidade de Cristo. Por isso que fala aqui o catecismo, que é o ápice da encarnação. Então, vamos lá. Jesus tomou o nosso corpo na encarnação, viveu a nossa vida, teve a sua paixão, morte, obedecendo à vontade de Deus, tomou sobre si os nossos pecados, a nossa morte, para nos dar a vida. Como? Ele ressurgiu no terceiro dia. Ele ressuscitou no terceiro dia por obra da Trindade. Isso significa que a humanidade de Cristo foi introduzida na Trindade. É o que diz o 648. Ela aconteceu pelo poder do Pai, que ressuscitou Cristo, seu Filho, e desta forma introduziu de modo perfeito sua humanidade com seu corpo na Trindade. Introduziu de modo perfeito sua humanidade com seu corpo na Trindade. Aí, gente, é o casamento entre Deus e a humanidade. Por isso que desde o início do catecismo, e aí para todos verem que a nossa fé está centrada nessa frase, que Deus quer se casar conosco. Com o ingresso da humanidade de Cristo na Trindade, esse ingresso nos faz partícipes da divindade. Por isso que nós temos como destino final o casamento do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro, tá? Por quê? Porque lá a nossa humanidade participará da divindade de Deus. Por meio de quem? De Cristo. Por isso que aquilo lá, o batismo nos torna filhos adotivos, nos torna membros do corpo de Cristo, e por isso nós podemos ser divinizados por Cristo. Então a ressurreição de Cristo, gente, é um objeto de fé. Por isso que Jesus não se manifestou para toda a humanidade. Se manifestou para os seus discípulos, porque é um objeto de fé, para que nós creiamos que ele é o Deus que se fez homem e ressuscitou por nós. E a ressurreição de Cristo, portanto, confirma a ressurreição, confirma a divindade de Jesus, né? Confirma a divindade de Jesus. Uma coisa importante é o 129, a questão 129, né, do compêndio. A ressurreição de Cristo não foi um retorno à vida terrena. Não podemos confundir a ressurreição de Cristo como a ressurreição da filha. Gente, perdi o nome dele. Do templo, né? Ai, meu Deus do céu. Como que é o nome dele? Esqueci. Jairo, né? A ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim e a ressurreição de Lázaro. Essas ressurreições feitas por Jesus não são a ressurreição de união perfeita da humanidade com a Trindade. As pessoas voltaram à vida terrena. Então, a filha de Jairo voltou à vida terrena. O filho da viúva de Naim voltou à vida terrena, tá? E Lázaro também voltou à vida terrena. Depois eles morreram normalmente. E estão esperando o quê? Estão esperando a ressurreição dos mortos no final dos tempos, quando Jesus vai nos unir novamente em corpo e alma com ele na divindade. Tudo bem? E por fim, para a gente terminar, né, a ressurreição de Cristo, ela é o quê, gente? Ela nos abre as portas de uma nova vida, vai lá, está no 654, né? A ressurreição de Cristo nos abre as portas de uma nova vida. Por quê? Esta é, por primeira, a justificação que nos restitui a graça de Deus, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Ela consiste na vitória sobre a morte do pecado,
e na nova participação da graça. Ela realiza a adoção filial, pois os homens tornam-se irmãos de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. A partir da ressurreição de Cristo, a partir do nosso batismo, que nós nos tornamos filhos de Deus, nós podemos chamar-nos irmãos de Cristo. Como o próprio Jesus chama os seus discípulos após a ressurreição. Ide anunciar a meus irmãos. Irmãos, não por natureza. Nós não somos filhos de Deus por natureza, mas por dom da graça. Visto que essa filiação adotiva proporciona participação real na vida do Filho único, que se revelou plenamente em sua ressurreição. E por isso, a ressurreição de Cristo, ela é o princípio e fonte de nossa ressurreição futura. É o que diz o 655. É o princípio e fonte de nossa ressurreição futura. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Na expectativa dessa realização, Cristo ressuscitado vive no corações dos fiéis, no coração dos fiéis. Nele, os cristãos experimentam os milagres do mundo vindouro e sua vida é atraída por Cristo ao seio da vida divina. Para os que vivem já, não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E por isso que São Paulo disse, não vivo, mas é Cristo que vive em mim. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Por quê, gente? Porque, desde já, ao participarmos, aí vamos rememorar, ao participarmos do santo sacrifício da vida, nós vamos já estar entrando em comunhão com o ressuscitado. Nós já vamos estar entrando em comunhão com o ressuscitado, para que nós morramos para a nossa vida antiga, para a nossa vida de pecado, e numa constante conversão, que só vai acabar no final da nossa vida, nós possamos ingressar no reino eterno, nas bodas do Cordeiro, no banquete nupcial do Cordeiro, lá no final dos tempos, onde nosso corpo ressuscitará e nos unirá a Cristo Senhor, numa vida eterna, de eterna felicidade, na visão beatífica do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gente, muito obrigado por me aguentar, né? Que Deus seja louvado, tudo seja para a honra e glória de nosso Senhor, e que cada vez nós possamos meditar em contemplar esses mistérios, para podermos passar para os nossos catequizandos, né? Como eu venho sempre dizendo, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Então, para nós podermos passar esse desejo para os nossos catequizandos, para que eles tenham esse desejo de vida eterna, desejo de união com Cristo, nós temos que ter esse desejo nós mesmos. Nós temos que contemplar e viver esse desejo em nós. Então, por isso que esse encontro de segunda está sendo tão bom para todos nós, né? Então, muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Se não tiver, então eu vou encerrar a gravação aqui e nos vemos, então, na